Só o Senhor é Deus. Essa é uma verdade muito presente na nossa leitura de hoje. E ignorar essa verdade foi um erro que já conduziu muita gente, inclusive muitos reis e seus reinos, à completa ruína. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. A nossa leitura nos levou aos capítulos 32 e 33 do segundo livro das Crônicas. No capítulo 32 nós temos a sequência, o final desse destaque do livro ao reinado de Ezequias. O texto começa dizendo que depois de Ezequias ter sido tão fiel ao Senhor, o rei da Síria, Senaqueribe, resolveu invadir Judá. E nós voltamos aqui ao episódio que nós lemos no finalzinho do segundo livro dos reis, em que Senaqueribe, o rei da Síria, cerca a cidade de Jerusalém. O texto de Crônicas traz para a gente alguns detalhes a mais sobre esses acontecimentos, como, por exemplo, a preparação que o rei Ezequias faz junto com seus oficiais, em que eles protegem as fontes de água, escondem as fontes de água, para que o rei da Assíria não tivesse acesso a essas fontes quando estivessem cercando a cidade. Nos mostra um pouco dessa preparação para invasão, para possível invasão do rei da Assíria. Mas apesar de toda essa preparação, de toda essa ação desenvolvida por Ezequias, nós vemos muito claro no texto a convicção dele e de todo o povo de que não eram esses preparativos que os tornariam fortes diante da Assíria, mas que era o Senhor. Ezequias diz para o povo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois o poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a lutar as batalhas. E diz o texto que as palavras do rei Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. E aqui, na sequência, nós vemos o episódio em que Senaqueribe manda os seus emissários para que cerquem a cidade, para que gritem do outro lado do muro, para amedrontar as pessoas, fazendo ameaças, dizendo para o povo: não confiem em Ezequias, não confiem no Deus de vocês. Nós já destruímos muitos outros povos, já queimamos muitos outros templos, já queimamos muitos outros deuses. Não vai ser diferente com o Deus de vocês. E o cronista faz um destaque muito pertinente e ele diz o seguinte: os oficiais assírios trouxeram as cartas, gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falavam do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros feitos por mãos humanas. E esse foi o grande erro de Senaqueribe, de achar que o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o único Deus, fosse só mais uma divindade qualquer feita por mãos humanas, mais um Deus qualquer inventado pela criatividade humana. Ele estava diante do único Deus, do verdadeiro Deus, e não sabia disso. E esse foi o erro que o levou à sua ruína. O texto diz que um anjo do Senhor, então, destruiu o exército assírio. Ele volta humilhado, ele volta envergonhado, é assassinado pelos próprios filhos. E depois disso, Judá tem um longo tempo de paz, porque tanto a Síria quanto outros reis que souberam daquela história passaram a respeitar Ezequias, passaram a respeitar o reino de Judá, inclusive passam a levar presentes e ofertas em respeito a esse povo. A Síria e todos os reinos ao redor se lembraram, foram ensinados de que só o Senhor é Deus. Na sequência, nós temos o relato no capítulo 33 do reinado de Manassés, que agora o próprio rei de Judá é quem se esquece de quem é o Senhor. O texto nos diz que Manassés assume o reinado aos 12 anos de idade. Ele reina por 55 anos e ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Não só faz o que é mal, como ele cumpre, ele realiza todas as práticas detestáveis dos povos que o Senhor havia expulsado dali e conduz o povo a que faça coisas ainda piores que eles. O texto falando sobre Manassés vai dizer que ele construiu altares para os astros do céu. Fica o alerta para você, crente místico, que acha que pode continuar acreditando em horóscopo e no Senhor. Fala que ele sacrificou seus próprios filhos no fogo, ele praticou feitiçaria, adivinhação, magia, ele consultou médios, ele consultou praticantes de ocultismo, ele fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e levou o povo a fazer coisas ainda piores do que os povos que o Senhor havia expulsado. Manassés claramente se esqueceu de que só o Senhor era Deus. Se envolveu com tudo isso, com todas essas práticas ocultistas, e por causa do seu pecado, o Senhor o entregou nas mãos dos assírios.
Os comandantes dos exércitos assírios capturaram Manassés, puseram nele um gancho em seu nariz, prenderam com correntes de cobre e o levaram para a Babilônia, onde ele foi humilhado diante daquela nação. Agora o Senhor usa a Babilônia para ensinar a Manassés, o rei de Judá, que deveria saber quem era o Senhor, quem é de fato o Deus de Israel. Manassés buscou o Senhor nesse seu momento de humilhação, ele se humilhou diante do Senhor, e o texto vai dizer que ele faz isso com sinceridade. O Senhor ouve a sua súplica, atende a sua oração e permite que ele volte. E o cronista conclui, Manassés então reconheceu que o Senhor é Deus. Tanto Senaqueribe, o rei da Síria, quanto Manassés, no seu pecado, na sua dúvida, na sua desobediência, foram ensinados de que só o Senhor é Deus. Quantos reis, quantos reinados foram destruídos porque se esqueceram de que só o Senhor era Deus? Por isso, não se esqueça também na sua vida que só o Senhor é Deus. Muito cuidado com as distrações, muito cuidado com esse tempo muito místico em que nós vivemos, e eu vejo muitos cristãos sendo seduzidos, achando que podem crer em qualquer coisa, acreditar em todas as coisas, trazer um pouquinho de cada misticismo para a sua vida. Só o Senhor é Deus, e Ele faz questão de exclusividade. Desconhecer, ignorar, desafiar esse entendimento levou muita gente à ruína. Não faça o mesmo com a sua vida. Não se esqueça, só o Senhor é Deus, só a Ele dedique o seu louvor, só a Ele devote a sua vida. Ele demanda exclusividade. Vamos juntos, lendo a nossa Bíblia, aprendendo mais da palavra do Senhor. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.